O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinha os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderão atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Caríssimos irmãos e irmãs que estão aqui na Basílica, vocês também que participam pela Rádio TV Nazaré, nós estamos escutando em primeiro lugar a palavra de Deus. Deus é nosso Pai, Deus nos ama tanto que mandou o próprio Filho Jesus, que aceitou de se tornar homem, para poder sofrer, morrer, assim matar a nossa morte e os pecados, para abrir de novo as portas do céu para nós.
Esta é a função da primeira parte da missa, importantíssima para escutar a palavra, porque a palavra de Deus, que é a verdade, que nos liberta dos pecados, da morte e nos abre as portas da eternidade feliz. E a palavra de Deus, hoje, esta manhã, abriu com duas afirmações muito importantes. Primeira é uma maldição, a segunda é uma bênção. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Pessoas que confiam só nas forças horizontais deste mundo. Confiam nas autoridades, confia nos amigos, confia nos colegas, na camaradagem, confia na riqueza, confia no empreendimento, nas organizações, tudo que é deste mundo. Esquece da presença de Deus. Por quê? Porque ele que já possui tudo, tem riqueza, tem amigo, tem poder, tem status, ele não precisa de Deus, nem pensa nele. E aí ele se torna autossuficiente. Ele é o Deus agora. Mas a história, diz Jesus, conforme o capítulo 25 de São Mateus, vai se encerrar com julgamento. E estes senhores que aqui na terra se acham bem-aventurados, autossuficientes, não precisam nem de Deus, vão ouvir uma palavra pela boca de Jesus, transformada em juiz de toda a humanidade. Longe de mim, malditos de meu Pai. E vai colocar à esquerda dele. Porque confiaram nas forças próprias, não quiseram confiar em Deus, Pai, não precisava de Deus. Maldito de meu Pai, longe. Esta primeira parte, um pouco, muito assustadora, mas é muito realista. Graças a Deus que a palavra de Deus acrescenta a parte positiva. Espero que chegue ao coração da gente, alegrando o nosso coração. Bendito o homem que confia em Deus, cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia em Deus. E a esperança dele é o Senhor. Aí nós podemos ouvir com alegria a segunda parte do julgamento de Jesus no fim do mundo. Vinde, benditos de meu Pai, possuir o reino que Ele lhes preparou. Oh, coisa linda! Quando nós vamos ouvir esta palavra de Jesus, Ele nos colocará na direita dele. Vinde, bendito de meu Pai, porque confiamos nele, não no homem, nas riquezas, nos prazeres, no status e em toda esta parafernália que o mundo oferece, mas confiamos no Senhor, em Deus. Esta é a base da nossa vida, da nossa reflexão. Quem vai ser colocado na esquerda dele, acham graça destas palavras de Jesus. Nos ridiculariza. Coitadinhos disso, que está na igreja perdendo tempo. Mas a história conclui com a palavra de Jesus, que é a verdade, e ele não diz e não pode dizer mentiras. Neste contexto do julgamento final, colocamos este Evangelho de Jesus. Jesus, para explicar melhor o seu pensamento, usava aquele que nós chamamos parábolas.
mas que no termo popular podemos chamar historinhas. Inventava, montava historinhas, parábolas, para se adequar ao entendimento do povo. E esta parábola de hoje coloca determinadas situações que a cultura autossuficiente de hoje rejeita como historinha de crianças. Mas Jesus não é uma criança. Jesus é o caminho único, é a verdade. E Jesus nos garante, palavra da boca dele, que existem no fim do mundo 2 mundos. O mundo da salvação com Abraão e todo aquele que seguiram a Deus. E o mundo da depravação, da condenação dos que não quiseram seguir a lei de Deus. Como acabamos de dizer, no juízo universal, malditos à esquerda, benditos à direita. Então Jesus nos garante que existe esta separação. Primeiro, que as pessoas, depois da morte, e todo mundo morre. Morreu Lázaro, o pobre, como morreu o rico também. Todos morrem. Ninguém, nem o maior ricaço do mundo, consegue comprar a morte para que não se apresente. Não adianta. Todo mundo morre. E depois da morte, não tem fundamento o que os que se declaram ateus declaram. Depois da morte não tem nada, nem Deus, nem o paraíso, nem o inferno, nem o demônio, nem os anjos, nada. Se morre, a gente apodrece, acabou-se. É muito simplória esta afirmação egoísta. É muito imprudente chegar a esta conclusão. É vergonhosa, é humilhante ao máximo para uma pessoa humana feita em imagem e semelhança de Deus dizer: eu vou terminar como um cachorro qualquer. Morreu, passa um caminhão por cima, apodrece, o urubu se come, acabou-se. Mas a realidade é que depois da morte tem a eternidade. E a eternidade tem um julgamento. Ou a pessoa vai com Deus, a que nós chamamos paraíso, ou a pessoa vai com Satanás, que nós chamamos inferno. Jesus diz que no inferno tem fogo, tormento, sofrimento. Tanto que o ricaço, que não quis ter uma atenção mínima para um coitado de pobre que estava lá à beira da mesa para recolher ao menos as migalhas que caíam da farta mesa dele. Nem isto ele dava e se banqueteava todos os dias. Não teve um mínimo sentimento de piedade, de compaixão daquele homem, coitado, Lázaro. É o único caso que no Evangelho uma pessoa tem um nome, um pobre tem um nome, nas parábolas, Lázaro, que encarna todos os pobres. E aí ele está na fome e no fogo, e pede que ao menos Lázaro lhe traga uma gota de água. E nós, em Belém, graças a Deus, não temos uma gota, temos rios e mares de água que está alagando toda a cidade. Temos esta sorte, não temos fogo, mas temos água, que é sinal da vida, que Deus nos ampare. Mas lá no inferno não tem água, tem só fogo, disse Jesus. Eu não conheço, espero que nem de longe vai naquele lugar lá. Agora, caríssimos irmãos, parece historinha,
para brincar, mas saiu da boca de Jesus. Encaremos com realismo estes anúncios que Jesus, que morreu na cruz para salvar todo mundo, pobres e ricos, todo mundo pode se salvar, porque esta é a vontade de Deus, que todos os homens e mulheres se salvem, de todos os tempos, de todo lugar, de todas as culturas, de todas as raças. Esta é a vontade de Deus. E Jesus deu a prova que não brincava, morreu na cruz para, com o sangue dele, lavar, apagar os nossos pecados, que foi e é sempre a causa da nossa morte e da nossa condenação. Então, todos nós confiemos em Jesus. E para nós termos, não digo uma certeza, porque só Deus tem a certeza, mas ao menos uma tranquilidade de consciência perante o susto da morte, para não cair na esquerda de Jesus e, por usar as palavras de Jesus, naquele lugar de fogo, de tormento, a quem damos o nome de inferno, é bem que a gente faça o que Jesus, entre linhas, quer nos ensinar. Tenhamos o coração aberto, sobretudo para com os pobres, os necessitados, os doentes, os idosos, os abandonados, marginalizados, porque aí nós estamos investindo na caridade o melhor dinheiro, a melhor riqueza, que vai dar um juro altíssimo, de que não temos nem a longe imaginação do valor deste juro que vai produzir o nosso dinheiro, as nossas posses destinadas para ajudar os necessitados. É o banco infalível, mais generoso que Deus colocou no céu. Quem ajuda os pobres vai ouvir estas palavras consoladoras de Jesus. Tudo que fizestes aos pobres foi a mim que o fizeste. Por isso, bendito, amado de meu Pai, pode entrar na posse do meu reino. Oh, coisa linda! É o sinal da vida eterna e da felicidade eterna. Por estas palavras de hoje, primeira leitura e segunda leitura, não fiquemos no susto da condenação e da maldição, mas fiquemos na alegria, através da fé e da nossa esperança, cuja esperança é o Senhor, dizia a primeira leitura. Nós teremos a alegria de estar no caminho da verdade, é o caminho de Jesus, seguindo a Ele. Ele é o caminho, fazendo como Ele nos ensinou, vamos nós chegar lá onde Ele está, para ouvir dele estas palavras consoladoras. Tu, meu irmão, minha irmã, és a alegria de meu Pai, abençoado pelo meu Pai, bendita, bendito. Por isso, porque fizeste a vontade de meu Pai, ajudando os pobres, não confiando no homem e nas riquezas, mas confiando só em Deus e na bondade do seu coração. Agora, acabou-se o tempo da peregrinação, começa a sua eternidade feliz, à minha direita, no meu reino, na minha casa, para sempre. Que Deus nos dê esta consolação, logo depois da morte, para possuir o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.